Boa noite, vamos falar sobre regeneração do tecido cartilaginoso. Em termos estruturais, a cartilagem articular é rica em matriz extracelular, na qual se encontram distribuídos condrócitos isolados ou em grupos clonais organizados em pequenas colônias celulares. A nutrição do tecido cartilaginoso ocorre via capilares contidos no pericôndrio, um tecido conjuntivo que envolve a cartilagem e que tem CTMs adultas chamadas condroblastos. O líquido sinovial representa um ultrafiltrado de plasma que atravessa a membrana sinovial, na qual recebe mucopolissacarídeos que contêm ácido hialurônico e uma pequena quantidade de proteínas de alto peso molecular. Assim, mesmo com uma grande quantidade de proteínas colágenas, a pequena quantidade de componentes celulares no tecido cartilaginoso dificulta sua regeneração e faz com que lesões articulares repetitivas tenham uma maior tendência à cronificação. Para que se possa entender o papel das CTMs na regeneração do tecido adulto, é importante lembrar que o organismo humano é formado por células que apresentam diferenciação e função distintas. Como esses mecanismos são de grande relevância para a manipulação de CTMs, com a perspectiva de desenvolvimento de técnicas de regeneração do tecido cartilaginoso, serão o foco principal desta revisão. Proliferação e senescência celular. As células eucarióticas se dividem por mitose e as duas células filhas formadas exercerão suas respectivas funções metabólicas. Porém, a divisão mitótica não é um processo limitado. Os condrócitos são células maduras com diminuição de sua atividade metabólica, responsável pela manutenção da matriz e pelo controle metabólico da cartilagem na qual se encontra. Após o encurtamento dos telômeros em divisões celulares, as células somáticas normais são submetidas a uma parada do crescimento que ocorre devido à replicação incompleta do DNA. Ao contrário das células especializadas, as CTMs apresentam o gene da enzima telomerase ativo, e dentro do organismo, essa célula não apresenta envelhecimento celular acentuado. A taxa de proliferação das CTMs é extremamente baixa e, por isso, o número dessas células nos tecidos corporais é bastante limitado. É um grande desafio a ser contornado na terapia regenerativa. Entretanto, apesar do aumento da expansão celular, as células passam a apresentar importantes danos do DNA, que indicam instabilidade cromossômica. Diferenciação celular. A partir do zigoto, todas as células corporais e tecidos são formados em um processo de regulação transcricional atualmente controlado. Em geral, o DNA do gene eucariótico tem uma sequência inicial de nucleotídeos conhecida como região promotora. É nela que moléculas sinalizadoras se ligam, permite ou não a transcrição e determina a quantidade de RNA transcrito. Essa modulação é conhecida como regulação gênica, um mecanismo pelo qual cada tipo de célula é formado via produção de diferentes formas e quantidades de proteínas. Em condições in vitro, a indução da diferenciação de CTMs na presença de determinadas moléculas já é bastante conhecida. Entretanto, quando as CTMs são colocadas no órgão lesionado, nem sempre é possível saber se as condições microambientais vão favorecer a indução da diferenciação. Para induzir a diferenciação condrogênica, as CTMs são cultivadas sem a presença do soro fetal ou adulto, que geralmente é usado para nutrir as células e sob a exposição do fator de crescimento B3. A indução da condrogênese é feita por meio do uso de diversas moléculas indutoras, especialmente pela suplementação do meio de cultivo, com TFN-beta3, IGF-1, BMP-2 e BMP-6.
adesão e movimento celular e a produção de modos. Ao longo da embriogênese, as células, além do processo de diferenciação, necessitam migrar ou crescer em direção a um local específico e ali permanecerem para um desempenho de suas funções. Eventos de adesão e movimento celular que ocorrem por sinalizações químicas e espaciais são de vital importância por unir células individuais em formato tridimensional, tal como os tecidos e órgãos corporais. Apoptose e informação da cartilagem. Os avanços nos estudos de células-tronco mesenquimais, CTMs, adultas, tornou a terapia regenerativa tecidual uma ferramenta promissora em diversas áreas da medicina. Na ortopedia, um dos principais desafios tem sido a regeneração tecido cartilaginoso, sobretudo em diartrose. Na indução de CTMs, além da citodiferenciação, o contexto microambiental do tecido a ser regenerado, bem como uma disposição espacial adequada, são fatores de extrema importância. Além disso, sabe-se que a diferenciação basicamente é determinada por mecanismos de proliferação celular, mitose, interação bioquímica moleculares, movimento, adesão celular e apoptose. Apesar do uso para a regeneração da cartilagem estar ainda em âmbito de pesquisa, existem questões importantes a serem resolvidas. Para tornar essa terapêutica eficaz e segura, sabe-se, por exemplo, que a expansão de condrócitos em cultura necessária para aumentar o número de células pode produzir fibrocartilagem e não cartilagem hialina. No entanto, para avaliar a eficácia e a segurança da injeção intraarticular de CTMs, na regeneração de cartilagem femorotibial, houve uma diminuição das áreas lesadas. Uma questão a ser explorada é o quanto modificações no próprio ambiente inflamatório articular poderiam induzir a diferenciação de CTMs, já alocadas naquela região. Tal incógnita parte do princípio dos estudos que sugerem que a supressão da inflamação articular aumentaria potencialmente a eficiência da regeneração tecidual. Considerando a complexidade dos eventos relacionados à condrogênese e ao reparo da cartilagem, conclui-se que o caminho ainda é longo, são necessárias pesquisas complementares ainda mais avançadas. Aplicação clínica de células-tronco na regeneração do tecido cartilaginoso. Alguns estudos pré-clínicos que abrangem uma potencial regeneração da cartilagem são conduzidos para várias doenças, incluindo a osteoartrite, que é um desgaste do tecido de proteção nas extremidades dos ossos. A implantação de condrócitos de uma região do corpo para a área lesionada tem desvantagens, que no caso é a necessidade de 2 procedimentos cirúrgicos. Na tentativa de que não ocorra nenhum problema, alguns autores começaram a pesquisar o efeito da injeção intraarticular de células-tronco no tratamento de osteoartrite. Somente em 2014 foi publicado um estudo para avaliar a eficácia e segurança da injeção de joelho na regeneração articular por meio de análises clínicas radiológicas e histológicas. Na figura da pesquisa mostrada no artigo, mostra como as CTMs foram obtidas a partir de lipoaspirado abdominal e introduzidas na articulação após 3 semanas. Os autores concluíram que a injeção intraarticular melhorou a função do joelho sem causar efeitos adversos, pela regeneração de tecido similar à cartilagem hialina.